seu nome. Aleluia. Ele nos ouve, Ele nos ouve. Clamamos pelo teu nome, Senhor. Jesus de Nazaré, Ele está aqui. Ele ouve o nosso clamor. Ele me ouve, mesmo se eu não falar, mas as minhas lágrimas vou derramar no altar. Ele é Jesus, o homem de Nazaré. Ele é Jesus, e está aqui. O meu milagre vim buscar, tuas vestes vou tocar. Tocar
Ele me ouve. Eu creio, mesmo se eu não falar, mas as minhas lágrimas vou derramar no altar. Ele é Jesus, o homem de Nazaré. Só Ele é. Ele é Jesus. Eu creio, Ele está aqui. Eu creio sim que o meu milagre vim buscar. Suas vestes vou tocar. Sarado eu serei, em nome de Jesus. Nesse nome há poder, eu sei. Posso clamar. O meu milagre vim buscar. Suas vestes vou tocar. Sarado eu serei, em nome de Jesus. Nesse nome há poder, eu sei. E hoje posso clamar. Ele é Jesus, o homem de Nazaré. Ele é Jesus, e está aqui. Oh Deus, tu Ele é Jesus, Ele é Jesus, o homem de Nazaré. Ele é Jesus, e está aqui. Oh, o meu milagre vim buscar. Suas vestes vou tocar. Sarado eu serei, em nome de Jesus. Nesse nome há poder, eu sei. Posso clamar. Oh, o meu milagre vim buscar. Suas vestes vou tocar. Sarado eu serei, em nome de Jesus. Nesse nome há poder, eu sei. E hoje posso clamar. Oh Deus, Tu és o nosso refúgio, a nossa fortaleza, Deus. Socorro bem presente na hora da angústia. Os nossos olhos estão voltados para Ti, Senhor Deus. Por toda a minha vida, ó Senhor, Te louvarei, pois meu fôlego é a Tua vida e nunca me cansarei. Posso ouvir a Tua voz, é mais doce do que o mel.
que me tira dessa cova e me leva até o céu. Já vi fogo e terremoto, vento forte que passou. Já vivi tantos perigos, mas tua voz me acalmou. Tu dás ordem às estrelas e ao mar os seus limites. Oh Senhor, eu me sinto tão seguro no teu colo, ó Altíssimo. Não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. De nós e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Nós te adoramos, Senhor, pelos teus feitos gloriosos. O Senhor é Deus que opera milagres, opera maravilhas em nosso meio. Tu és o mesmo Deus de ontem, de hoje e de sempre. E a tua palavra é o nosso escudo, Deus. Por isso nós te adoramos, Senhor, e declaramos: não há ferrolho, nem portas que se fechem diante da sua voz. Não há doença, nem culpa que fiquem de pé diante de nós. E a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Glória ao teu nome, Senhor. Boa noite, igreja do Senhor. Quantos estão felizes com o Senhor, diga amém. Mais uma vez o Senhor nos dá a oportunidade de estarmos aqui diante da sua presença, com o privilégio, a honra e também a responsabilidade de compartilhar da sua palavra. E sempre que eu tenho oportunidade, eu sempre falo que quem traz a palavra do Senhor, a igreja do Senhor, tem pelo menos duas preocupações. Uma delas é o que falar, o que trazer à igreja. E a segunda preocupação é como falar. Os dias que nós estamos atravessando hoje são dias que têm trago muitas preocupações, especulações, e há um interesse de alguns de propagar palavras, de propagar notícias mentirosas
Isso tem afetado a fé de muitos. Eu pedi a Deus que me desse uma palavra que pudesse encorajar o seu povo. E mais do que isso, pudesse alimentar aqueles que estão precisando, e todos nós estamos precisando, de sermos alimentados com a palavra do Senhor. A palavra do Senhor diz em Jeremias, no capítulo 1, no versículo 10, que Ele vela pela sua palavra para cumpri-la. Então, mais do que se preocupar em que palavra trazer, é falar exatamente aquilo que está no coração de Deus. Porque se eu falar palavras aqui de conhecimento humano, não vai trazer muito efeito na sua vida. Mas se a palavra que eu ministrar aqui for algo que vem do coração de Deus, com certeza, ela vai se cumprir. Ainda que pareça ser absurda, mas se foi Deus que falou, Ele vai cumprir. E eu creio que Deus tem uma palavra aqui para compartilhar o nosso coração. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Números, no capítulo 11. Nós vamos ler alguns versículos aqui. O título fala sobre a murmuração que houve no meio do povo de Israel. Números capítulo 11, nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 6, do 18 até o 23. Ele diz assim: E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial. Então o povo chamou a Moisés, e Moisés orou ao Senhor, e o fogo se apagou. Pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. E o vulgo que estava no meio deles veio a ter grande desejo, pelo que os filhos de Israel tornaram a chorar e disseram: Quem nos dará carne a comer? Lembrando-nos dos peixes que no Egito comíamos de graça, e dos pepinos, e dos melões, e dos porros, e das cebolas, e dos alhos. Mas agora a nossa alma se seca, coisa nenhuma há, senão este maná diante dos nossos olhos. Versículo 18. E dirás ao povo: santificai-vos para amanhã, e comereis carne, porquanto chorastes ao ouvido do Senhor, dizendo: Quem nos dará carne a comer? Pois bem, nos ia no Egito, pelo que o Senhor vos dará carne e comereis. Não comereis um dia, nem 2 dias, nem 5 dias, nem 10 dias, nem 20 dias, mas o mês inteiro, até vos sair pelos narizes, até que vos enfartieis dela, porquanto rejeitastes ao Senhor, que está no meio de vós, e choraste diante dele, dizendo: porque saímos do Egito. E disse Moisés: 600.000 homens de pé é este povo, no meio do qual estou, e tu tens dito: dar-lhes-ei carne, e comerão um mês inteiro. Degolar-se-ão para eles ovelhas e vacas que lhes bastem? Ou ajuntar-se-ão para eles todos os peixes do mar que lhes bastem? Porém o Senhor disse a Moisés: seria, pois, encurtada a mão do Senhor. Agora verás se a minha palavra se acontecerá ou não. Feche teus olhos, queridos. Pai, mais uma vez queremos render graças ao Teu nome. Senhor, mais uma vez estamos diante da Tua presença para cultuarmos ao Senhor, para engrandecermos ao Teu nome e para também, Senhor, ouvirmos a Tua voz. Mais uma vez, Senhor, me coloco diante da Tua presença para ser um porta-voz, Senhor, daquilo que está no Teu coração. O Senhor sabe melhor do que qualquer um de nós, Senhor, como está a nação, Senhor, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. A preocupação que paira no ar.
o quanto nós estamos precisando e carecendo, Pai, da Tua presença e da Tua palavra. Então, em nome de Jesus, que o Senhor tenha toda a liberdade, Senhor, aqui neste lugar. Que o Senhor possa me usar, Senhor, para trazer aquilo que está no Teu coração. Fala conosco, Pai, em nome de Jesus. Queridos, todos aqueles que me ouvem, todos aqueles que algum dia irão ouvir dessa palavra, tendo em vista que os cultos hoje estão sendo online, e isso não nos impede de forma nenhuma de falarmos aquilo que Deus tem colocado no nosso coração, não nos impede de forma nenhuma de orarmos, de buscarmos ao Senhor. Mas eu, desde a madrugada, me coloquei diante do Senhor pedindo que me desse uma palavra, que pudesse compartilhar com a sua igreja, com o seu povo. Porque todos nós temos ouvido a preocupação, todos nós temos ouvido o perigo que paira no ar. Mas nós que somos chamados pelo nome do Senhor, temos a visão diferente, ou pelo menos deveríamos. E eu pedi ao Senhor que me desse uma palavra para compartilhar com a sua igreja. E Ele me deu essa palavra aqui em Números. Aqueles que leem a palavra, aqueles que estudam, aqueles que pelo menos se congregam no domingo, já tiveram oportunidade de me ouvir falar sobre isso. Mas eu queria trazer um outro ângulo, uma outra visão sobre essa palavra. A Bíblia diz aqui no livro de Números, a partir do versículo 1, de uma murmuração que houve do povo de Israel. Não totalmente o povo, mas de um povo misto, ou populacho, como dizem algumas traduções. De um povo que quando Moisés tirou o povo de Israel do Egito, eles vieram junto com eles. Já haviam se misturado ali. E certo dado esse momento aqui, do povo de Israel que vinha peregrinando pelo deserto, e durante 40 anos, nós sabemos que foram 42 paradas, e essa parada aqui é a 12ª parada. E durante esse período o povo já não com coração grato, mas com um coração de insatisfação, resolveu criar no meio do povo de Israel uma murmuração. Murmuração essa que subiu até o Senhor. E a Bíblia diz que Deus ouviu. E Deus veio e trouxe ali um sinal, queimando ao redor do arraial. E muitos pereceram naquele dia. E aí quando aquele povo viu que a ira do Senhor se acendera, eles foram clamar a Moisés. E a Bíblia diz que Moisés clamou ao Senhor. E a ira do Senhor se aplacou. A ira do Senhor passou. Mas logo em seguida eles começaram a trazer outra murmuração, dizendo que nós comemos todo dia esse maná, e chamando aquele maná de maná vil, de algo desprezível, não reconhecendo que aquilo era a provisão de Deus. E a Bíblia diz aqui onde nós acabamos de ler, que essa murmuração chegou até ao Senhor, e o Senhor também não se agradou. E aí o Senhor diz para Moisés: Moisés, junta esse povo, Moisés, porque eu vou dar carne para eles comer, é carne que eles querem. Eu vou dar carne para eles. Agora eu vou dar carne não somente um dia, não somente 2 dias, nem 5, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro. E a Bíblia diz que Moisés chegou diante de Deus e disse: Senhor, será que o Senhor não conferiu o povo direito? Porque só de homens de pé, homens preparados para a guerra, são 600 mil. E aquele questionamento não foi bom diante do Senhor. E o Senhor disse: Moisés, porventura ter-se encolhido a minha mão? Faz o que eu estou te mandando e você vai ver, Moisés, se eu vou cumprir a minha palavra ou não. Igreja do Senhor, isso me chamou muita atenção. Porque, como já falei aqui, foi a 12ª parada. Desde que o povo saiu do Egito, de Ramsés, passou por Sucote, passou por Baal-Zefon, Pirraiote, passou por Refidim. A Bíblia diz que eles chegaram até Etã e voltaram. A Bíblia diz que eles passaram por Refidim, onde foi a primeira batalha contra os amalequitas, e Deus deu livramento para eles. E logo em seguida eles chegaram no deserto do Sinai, e todos nós sabemos que no deserto do Sinai foi aonde o Senhor se revelou de forma como nunca havia feito antes para o povo de Israel, e principalmente para Moisés.
Porque Deus disse para Moisés: Moisés, o povo não pode subir o monte, se aqueles que tentarem passar serão transpassados por uma lança, mas tu, Moisés, sobe, porque eu quero, Moisés, falar contigo. E a Bíblia diz que Moisés subiu e passou ali 40 dias e 40 noites sem comer. E depois que Moisés desceu, ele trouxe as 2 tábuas com os mandamentos do Senhor. E depois de ter descido, quando ele viu a surpresa diante dele, o povo já havia feito um bezerro de ouro, e aquilo trouxe ira ao coração de Moisés, e ele derrubou aquele altar, colocou aquele bezerro no fogo, depois de ter se transformado em cinza, jogou na água e deu o povo para beber. E novamente ele subiu diante do Senhor no Monte Sinai e passou mais 40 dias e 40 noites, e o Senhor voltou a dar a mesma palavra para ele. E depois de ter descido, Moisés, sempre que queria falar com o Senhor, Deus o ouvia, e sempre que Deus queria falar com Moisés, o Senhor o chamava e Moisés ia, de maneira que Moisés não era um homem comum nem normal. Nós sabemos que certo dia, isso está no capítulo 12, Miriam e Arão começaram a falar algo acerca de Moisés e Deus não gostou, Deus desaprovou. E nós sabemos a consequência disso, porque eles falaram mal do homem de Deus, questionando pelo fato de Moisés ter adquirido uma mulher também do povo misto, uma mulher que não era do povo judeu. A Bíblia diz que era uma mulher cuxita, uma mulher da pele negra, e isso chamou a atenção de Miriam e de Arão. E eles começaram a questionar entre si, dizendo: porventura nós também não somos profetas? E por que ele toma uma atitude dessa sem nos consultar? E a Bíblia diz que Deus ouviu. E Deus então chama Moisés, chama Miriam e Arão, e eles saíram de onde eles estavam, se apresentaram diante do Senhor. Eu acredito que nem Moisés sabia do que havia acontecido ali. Aí Deus questiona Arão e confronta também Miriam e diz: porventura, quando eu quero falar com o profeta, eu não falo com sonhos e através de visões, mas com meu servo Moisés, não, eu falo com ele face a face. E não temeis vós em falar do homem de Deus? E a Bíblia diz que por causa daquela maledicência, Lashon Hará, que é língua maldita, por causa dessa maledicência de Miriam e Arão, ela ficou leprosa e teve que se afastar do arraial. Aí Moisés teve que intervir, pedir misericórdia ao Senhor. E o Senhor então disse: ela vai ficar separada durante aí 7 dias. E eu acredito que Arão, como era um sumo sacerdote, uma barba comprida, literalmente ele ficou com a barba de molho, preocupado com o que aconteceria com ele. Porque nós sabemos que tudo aquilo que come planta, ele colhe. E com os homens de Deus também não é diferente. Pelo contrário, nós somos mais cobrados ainda. Então, a Bíblia deixou bem claro para nós nesse episódio de que o tratamento de Deus com Moisés era diferente do que qualquer outro homem. Que a comunicação entre Deus e Moisés era uma comunicação que não precisava de ninguém para dar recado, porque Deus olhava para Moisés e falava o que ele queria. E Moisés tinha liberdade de chegar diante de Deus e falar também. E por que eu estou dizendo isso? Porque é razoável, é compreensível entender a murmuração daquele povo, muito embora chame a nossa atenção de que murmurar não é bom e não é mesmo, mas muitas vezes nós também nos achamos murmurando diante das circunstâncias. E olhar para um povo misto, e olhar para um povo que foi liberto, que havia passado muitos anos escravo, sentir saudade do Egito, até aí é razoável entendermos. Agora olhar para um homem que era Moisés, depois de ter passado tantas experiências com Deus, depois de ter caminhado tanto tempo com o Senhor, depois de Moisés ser o próprio instrumento de milagre na terra no meio do seu povo, Deus dá uma ordem para Moisés e Moisés chegar para o Senhor e diz: Senhor, será que o Senhor dessa vez não se equivocou? Porque como é que eu vou chegar diante do seu povo e vou dizer para eles que o Senhor vai dar carne não somente um dia, nem 5, nem 10, nem 20, mas um mês inteiro? Porventura o Senhor esqueceu que só homens preparados para a guerra são 600 mil, fora crianças e velhos e mulheres? Há quem diga que eram cerca de 3 milhões de pessoas. Então Moisés chega com o Senhor e diz: será que o Senhor vai fazer isso mesmo? E aquilo não agradou o Senhor, porque Moisés era um homem que caminhava com Deus, era um homem que, segundo a Bíblia,
via o Senhor face a face. Todos sabem que quando Moisés desceu do Sinai, a presença do seu rosto era tão forte, do brilho da glória de Deus, que ele teve que cobrir o seu rosto com um véu. E agora Moisés chega para o Senhor e diz: será que o Senhor realmente vai fazer isso? Isso não agradou o Senhor. E Deus pergunta para ele: Moisés, ter-se-ia encurtado a minha mão, Moisés? Ele diz: Senhor, porque analisando a quantidade das pessoas que tem aqui, porventura o Senhor vai arrumar rebanhos de ovelhas, de vacas e de bois que bastem para todo esse povo? Ou será que o Senhor está pensando em pegar todos os peixes do mar e trazer diante desse povo? E aí Moisés disse, e o Senhor disse para Moisés: Moisés, só se preocupe em fazer uma coisa, Moisés, reunir o povo, aí você vai ver se eu vou cumprir ou não. Irmãos, quando eu li isso, eu disse: meu Deus, o que passou no coração de Moisés? E a gente tentando compreender e entender, eu lembrei de uma palavra que está lá em 2 João, no capítulo, só tem um capítulo, né? No versículo 8, e eu vou ler aqui. Eu achei uma palavra muito propícia para esse texto, que diz assim: olhai por vós mesmos, para que não percamos o que temos ganhado, antes recebamos o inteiro galardão. Eu disse: meu Deus, na verdade o Senhor quer falar comigo, e na verdade o Senhor quer falar com a sua igreja. Porque, irmãos, volto a repetir, o dia que nós estamos passando e vivendo, não são dias comuns nem normais. Há essa pandemia no mundo inteiro, desse nome que todo mundo já gravou, muito embora não queira, coronavírus, Covid-19, enfim. Isso tem trago muita preocupação. E eu disse: meu Deus, o que é que o Senhor quer falar com a sua igreja? Irmãos, deixar bem claro duas coisas: que nós não somos comuns nem normais. Nós somos o povo que é chamado pelo nome do Senhor. A Bíblia deixa bem claro aqui que essa murmuração começou através do povo misto, o populacho. É o povo que não tinha costume, é o povo que não tinha por hábito cultuar o Senhor. É o povo que não tinha por hábito nem costume ouvir das promessas que Deus tinha feito. Porque muito embora Moisés não tivesse escrito ainda todas as promessas que tem aqui na Torá, no Pentateuco, nos 5 primeiros livros, mas o povo já tinha as histórias que os seus antepassados falavam, de um Deus que começou um projeto através da vida de Abraão e passou por Isaac, chegou a Jacó, até que o povo entrou no Egito. Muito embora eles tivessem saído dali como escravo, mas eles tinham na sua mente um Deus vivo, um Deus que pode todas as coisas. Então, trazendo para nós aqui, irmãos, nós não somos um povo comum nem normal, porque todas as semanas nós nos reunimos na casa do Senhor. Todas as semanas, pelo menos aqui quinta-feira, no sábado e no domingo, nós nos reunimos para cultuar o Senhor, nós nos reunimos para falar acerca das coisas que são lá do alto, nós nos reunimos para bendizer o nome do Senhor e para aprender e para também ter a nossa fé ativada. Então não é comum nem normal que nós venhamos fazer coro com as pessoas que nunca ouviram falar do nome do Senhor, com as pessoas que não têm experiência com Deus, com as pessoas que não têm uma vivência com Deus, com pessoas que não gastam tempo orando, com pessoas que não gastam tempo buscando a sua palavra. Porque lendo a Bíblia nós sabemos que tem mais de 8.000 promessas aqui. Mais de 7.000 foi o Senhor que fez. E Ele deixa bem claro que Ele vela pela sua palavra para cumprir. Olha o que diz em Isaías capítulo 43, versículo 13. Ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Traduzindo para os dias de hoje, ainda antes que houvesse coronavírus eu sou, e não há ninguém que possa fazer escapar das minhas mãos, porque operando eu, quem impedirá? Irmãos, não é uma pandemia, não é doença nenhuma que vai impedir de Deus cumprir aquilo que Ele nos prometeu.
Porque diz a sua palavra em Números 23, 19, que ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Porventura, tendo dito ele, não faria, tendo falado, não o realizaria. Nós precisamos entender que nós servimos um Deus vivo. E segundo o Salmo 115, diz que ele está no céu, mas faz tudo que lhe apraz. E apraz ao Senhor abençoar a tua vida, apraz ao Senhor abençoar a minha vida, apraz ao Senhor cumprir as suas promessas. E não é razoável que durante esse período, esse tempo que nós estamos passando, venhamos nos juntar com aqueles que só falam de desgraça, com aqueles que só falam nesse assunto. Irmãos, nós não somos ignorantes de fazer de conta que isso não está acontecendo. Não é disso que eu estou falando. Nós temos autoridade sobre nós e a Bíblia nos aconselha a obedecer essas autoridades, desde que não infrinjam a palavra de Deus. Se tem determinações para serem cumpridas, recai sobre nós também, e convém que nós venhamos obedecer. Agora, nós precisamos entender o que é que nós estamos falando, o que é que está saindo dos nossos lábios nesses dias. Se são palavras de murmuração, se nós estamos fazendo coro com aqueles que só falam de desgraça, com aqueles que nunca, nem de brincadeira, nem de longe, leram a Bíblia ou tiveram contato com a palavra do Senhor. Não, irmãos. A nossa linguagem nesses dias precisa ser diferente. Porque aquilo que nós temos escutado aqui na presença de Deus, na sua casa, Ele vai cumprir. E Ele vai cumprir na sua casa, Ele vai cumprir na sua família, Ele vai cumprir na sua empresa, Ele vai cumprir no seu trabalho. Ele vai cumprir porque Ele é fiel. Esse povo aqui, depois de ter provado do maná, que nós sabemos que ao amanhecer do dia chovia, ele vinha como orvalho, durante ali onde estava o acampamento posto, vinha todo dia pela manhã e o povo tinha que juntar antes que o sol aparecesse, porque senão ele derretia. Essa era a porção diária, era a provisão de Deus. Ainda que nós estejamos vivendo dias difíceis, mas tem o maná de Deus para nós. Tem a provisão de Deus para mim e para a sua vida. Deus não está com o seu braço encolhido, como disse para Moisés. Pelo contrário, Ele está com o braço estendido. Lá em Jeremias 32, 17, Ele diz: ó Senhor, Tu fizeste o céu e a terra com Teu grande poder e com Teu braço estendido, e nada há que seja maravilhosamente difícil ou impossível. Essa situação ela está debaixo do controle de Deus. A minha vida e a sua está debaixo do controle de Deus. A promessa do Senhor para mim e para a sua vida, Ele vai cumprir independente do cenário. Ainda que uns digam que é mais 15 dias, ou mais 30, ou mais 2 meses, não importa. O tempo que for necessário, o Senhor vai nos cobrir com a sua bênção, com a sua provisão, vai nos cobrir com saúde, vai nos cobrir com graça, vai trazer o recurso necessário, porque Ele é Deus. O meu papel e o seu é crer nas promessas de Deus. E quando eu olho para cá, para a vida desse homem chamado Moisés, eu digo, meu Deus, se Moisés, que via o Senhor face a face, chegou a duvidar das promessas de Deus, daquilo que Deus tinha falado, o que sobrará para nós? Agora, irmãos, uma coisa tem que ficar bem claro, que o que fez com que Moisés chegasse a duvidar daquilo que Deus falou, foi de tanto ouvir murmuração, foi de tanto ouvir reclamação, foi de tanto ouvir dificuldade. Então tenha cuidado, meu irmão, tenha cuidado, minha irmã, tenha cuidado com aquilo que você está ouvindo, tenha cuidado para quem você está emprestando seu ouvido, tenha cuidado com aquilo que está entrando no seu coração. Eu vi algo hoje nas redes sociais de um especialista dizendo que para cada 5 minutos que você empresta o seu ouvido para ouvir notícias ruins, isso abaixa a sua imunidade e muito. Você vai precisar de 6 horas para ficar livre daquela baixa imunidade. Ou seja, se você emprestar os seus ouvidos durante 20 minutos, meia hora, você tem o resto do seu dia com a sua imunidade baixa. Irmãos, nós sabemos que isso não é brincadeira, isso não é uma falácia, isso é verdade. A Bíblia diz que o poder da vida e da morte está na palavra. Se você se alimenta de palavras ruins, assim o seu espírito vai ficar abatido. Mas se você
fica ouvindo as promessas de Deus, se você dá os seus ouvidos para aquele que tem uma palavra viva para ministrar no seu coração e na sua vida, é disso que vai ser alimentado o seu espírito. Nós não sabemos quantos dias mais isso ficará sobre a nossa cidade, Belém, sobre o nosso estado do Pará, sobre o Brasil ou sobre o mundo. O que eu e você precisamos fazer é a nossa parte. Eu tenho reservado todos os dias 1 hora para orar ao Senhor por esse propósito, de 2 às 3 da manhã. E a minha esposa, preocupada com isso, que ela é advogada e contadora, depois de ouvir muitas ligações de clientes dizendo que iam fechar a empresa, que ia demitir todo mundo, quando eu cheguei em casa ela estava apavorada. Eu disse: tem calma, fica tranquila. E comecei a lembrar ela as promessas de Deus nas nossas vidas. E ela diz: a gente precisa fazer alguma coisa, a gente precisa orar, precisa colocar diante de Deus. E eu disse para ela: você esqueceu que nós fazemos isso todo dia? Porque, queridos, independente do cenário do mundo, todos os dias eu reúno meus filhos e a minha esposa e leio um capítulo e oro diante de Deus e coloco a nossa casa debaixo das mãos do Senhor. Todos os dias eu reservo um tempo para orar, todos os dias eu reservo um tempo para ler. Então não é porque o cenário agora ficou desfavorável para todo mundo que agora eu tenho que fazer mais. Não, eu preciso permanecer. Agora, se realmente tem muitos no nosso meio que não tem o hábito de fazer isso, é uma grande oportunidade de vir a fazer. Porque a Bíblia diz lá em 2 Crônicas 7,14: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e se converter, e se arrepender dos seus maus caminhos, então eu ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Meu irmão, eu quero dizer que eu e você temos um papel fundamental aqui nessa terra, que é emprestar os nossos lábios ao Senhor, para proferir palavras de bênção. Quantas pessoas estão esperando uma palavra de bênção? Quantas pessoas estão esperando ouvir as verdades de Deus? Nós não podemos esperar isso, como diz a Bíblia, do populacho, do povo misto, ou trazendo para os dias de hoje, para aqueles que não têm compromisso com Deus, para aqueles que não têm aliança com Deus, para aqueles que ainda não estão no aprisco das ovelhas. Nós não podemos esperar isso deles. O que nós vamos esperar deles é somente aquilo que é concernente a esse mundo natural. A Bíblia diz que o homem natural não pode discernir as coisas espirituais, mas o homem espiritual sim. Então eu e você, como papel de igreja que somos, precisamos nesses dias nos levantar como atalaia para nos colocar na brecha, para abençoar a nossa casa, abençoar a nossa família, abençoar a empresa na qual trabalhamos, abençoar os governantes, abençoar as pessoas que estão precisando. Queridos, nós precisamos entender que isso não é algo simplesmente natural. Certamente a mão do Senhor está sobre todos nós. E nessa situação também. O que mais nós ouvimos hoje é: isso está apontando para a vinda de Cristo. Isso é Deus pesando a mão sobre o Brasil, sobre o mundo. E o que não faltam são pessoas com especulações trazendo, usando a palavra de Deus para trazer acusação sobre o país tal, porque o país tal é assim, o país tal é cozido, assado, frito, enfim. Irmãos, não é isso que o Senhor tem nos ensinado. Deixa eu lhe lembrar uma coisa. Desde o Éden, desde o princípio, Deus já estava apontando para a vinda de Cristo. Lá no livro de Isaías 45, versículo 10. Ele disse: eu sou Deus e não há outro. Eu sou Deus e não há outro semelhante a mim, que anuncio o final desde o princípio, desde Gênesis. A Bíblia já fala sobre o final dos tempos. Então não é essa catástrofe, ou essa pandemia, ou essa situação que vai acelerar a vinda do nosso Senhor. Pelo contrário, já estava escrito, irmãos. Eu não sei se você lembra, mas tem um livro escrito, todos os meus dias e os seus também. Aproveite e leia Salmo 139. E o que está escrito no livro
Se eu e você nos colocarmos na posição de Deus, vai acontecer. Todas as promessas vão se cumprir. Todas as bênçãos vão se cumprir. Olha Deuteronômio 28. São 68 versículos. 14 fala sobre bênção. E 54 sobre maldição. E lá tem um se. Se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, e fizer tudo conforme está escrito, aí virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão. Aí o Senhor diz que tu serás bendito no campo e serás bendito também na cidade. A Bíblia diz ali que tu emprestarás a muito e não tomarás emprestado. A mão do Senhor estará sobre ti, porque tu serás cabeça e não cauda. Tu estarás por cima e não por baixo. Agora, se eu e você não estivermos alinhados, irmãos, aí tem 54 versículos falando só sobre o caos, sobre maldição. A nossa preocupação nesses dias deve ser: como está a nossa vida diante do Senhor? Lá em Romanos capítulo 8, versículo 28, deixa bem claro: todas as coisas, juntamente, concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, vírgula, e andam segundo o seu propósito. A pergunta é: nós estamos andando segundo o propósito de Deus? Porque se eu e você estivermos nos esforçando todos os dias para andarmos conforme o propósito de Deus, pode ficar tranquilo, até esse caos vai cooperar para o meu e para o seu bem. Agora, se não estivermos, e nós temos consciência para isso, para saber, não precisa ninguém nos dizer, nós temos consciência suficiente para saber se hoje nós estamos nos esforçando para cumprir o propósito de Deus na nossa vida. Meu irmão, e se a tua consciência está te dizendo que precisa ter um conserto na sua vida, então faça. Essa é uma oportunidade. Eu gostaria de continuar lendo aqui, até porque Deus manda chamar Moisés e diz: Moisés, reúna o povo que você vai ver se eu cumpro ou não aquilo que eu prometi. Aqui a partir do versículo 31, ainda no capítulo 11 de Números, diz assim: então soprou um vento do Senhor e trouxe codornizes do mar e as espalhou pelo arraial, quase caminho de um dia de uma banda e o caminho de um dia da outra banda, a roda do arraial, e quase 2 côvados sobre a terra. O que a Bíblia está dizendo aqui é a resposta do que Deus perguntou a Moisés. Moisés perguntou ao Senhor. Moisés disse: Senhor, porventura o Senhor vai pegar todos os peixes do mar para alimentar esse povo? E eu creio que Deus fez de propósito. Vou pegar do mar, Moisés, mas não é peixe não, são codornas. E a Bíblia diz que veio codornas do mar e se espalhou pelo arraial, na largura do arraial, a distância de quase um dia de caminhada. Para você que não sabe, um dia de caminhada é aproximadamente 25 quilômetros. Então imagine que na largura do arraial, numa distância de quase 25 quilômetros, a uma altura de 2 côvados, 90 centímetros, ficou cheio o arraial. E olha o que diz o versículo 32. Então o povo se levantou todo aquele dia e toda aquela noite e todo o dia seguinte, e colheram as codornizes. O que menos tinha, colhera 10 homeres, e as estenderam para si ao redor do arraial. A Bíblia diz aqui que o que menos pegou 10 homeres. A medida de um homem são 220 litros. Imagine um tambor de 200 litros cheio e mais alguma coisa. O que menos pegou 10. A Bíblia está dizendo que o que menos pegou codornas ali, pegou para si 2.200 litros de codornas. Versículo 33. E é onde eu queria chegar. Diz assim: quando a carne estava entre seus dentes,
antes que fosse mastigado, se acendeu a ira do Senhor contra o povo, e feriu o Senhor o povo com uma grande praga. Versículo 34. Pelo que o nome daquele lugar se chamou Quibrote Atavá, porquanto ali enterraram o povo que teve o desejo. Meu irmão, o que a Bíblia está dizendo aqui é que depois de Deus trazer do meio do mar as codornas, depois de tê-las espalhado pelo arraial, depois de ter liberado para que o povo colocasse a mão nelas durante o dia, durante a noite, durante o outro dia, e o que pegou, menos pegou 2.200 litros, depois de ter preparado, estendido, porque não tinha geladeira, tinha que preparar, colocar sal, depois de ter feito tudo isso, a Bíblia deixa bem claro que aquele povo que murmurou, ao colocar a carne na boca, entre os dentes, não havia mastigado ainda, a ira do Senhor se acendeu. Queridos, e esse texto deixa bem claro que o murmurador não come. Querido, nós precisamos ter cuidado. O que está saindo dos nossos lábios nesse dia? Eu sei que para uma preocupação muito grande. Eu sei que para uns é muito mais difícil do que para outros. Agora, para você, que é a igreja do Senhor, que tem aprendido de Deus, que tem ouvido aqui as promessas do Senhor, que está debaixo de uma promessa feita através de uma aliança, meu irmão, tenha cuidado aquilo que sai dos teus lábios, porque aquele que te chamou, aquele que me chamou para sairmos do Egito e nos introduzirmos na terra prometida, ele vai cumprir. E aonde você está, diga amém, eu recebo. Meu irmão, quando eu li isso e parei para examinar, meu coração se entristeceu. Porque infelizmente, isso tem acontecido muito nos nossos dias. A Bíblia diz que depois dele ter todo o trabalho de pegar aquela carne, de cuidar, de preparar, não sei se fizeram assado ou cozido, e eu creio que Deus fez aqui de propósito, para deixar bem claro para mim e para você, que a linguagem do inferno, a murmuração, o lashon hará, isso não agrada o coração de Deus. E quando estava a carne entre os dentes, antes de mastigar, veio a ira do Senhor sobre aquele povo e os enterrou ali mesmo, naquele deserto. Não foram todos, mas aqueles que murmuraram. E aqueles que não murmuraram, puderam sim comer a carne durante todo aquele período, porque Deus cumpre. Meu irmão, minha irmã, por mais absurdo que seja a promessa de Deus, Ele cumpre porque Ele vela pela sua palavra para cumprir. O Deus o qual nós servimos é um Deus fiel, é um Deus que cumpre, que não brinca com o sentimento de ninguém. Se Ele disse que vai fazer, Ele vai fazer. Eu preciso lembrar você de Gênesis 26, do versículo 12, quando a Bíblia diz sobre Isaac, que estava na terra de Gerar, ali na terra dos filisteus. A Bíblia diz que era um período de fome, e deixa bem claro no versículo 12, que Isaac plantou naquela mesma terra, e naquele mesmo ano, ele colheu 100 por 1. Irmãos, é 10 elevado a décima, é 10.000%. Agora presta atenção para os detalhes. Não foi numa terra fértil, foi na terra em que havia fome. Foi na terra em que anos atrás o seu pai Abraão, depois de sair de Ur dos Caldeus, da Mesopotâmia, quando ele chegou na terra de Israel, havia fome, e ele foi para o Egito. E quando Deus chama Isaac, no capítulo 26, versículo 1, ele diz: Isaac, não vai para o Egito, lá para onde foi teu pai, permanece na terra, porque eu quero fazer um grande milagre. Eu quero cumprir o que está em Isaías 61:7. É que no lugar da tua vergonha eu te darei dupla honra.
Não é porque nós estamos passando dias difíceis que nós vamos duvidar das promessas do nosso Deus. A Bíblia diz no versículo 5 do capítulo 26 de Gênesis, que pela obediência, Isaac foi muito rico naquela terra, pela obediência. A Bíblia diz que ele plantou naquela terra e colheu naquele mesmo ano. Talvez isso não chame muito a sua atenção no mesmo ano, mas aqueles que leem e estudam a palavra do Senhor sabem que somente depois do 5º ano é que ele poderia colher. Mas porque ele obedeceu, a Bíblia diz, é naquele mesmo ano. E é isso que Deus quer fazer na minha e na sua vida. É nesse mesmo ano de 2020, é nessa mesma terra de Belém do Pará, é nessa mesma igreja que você congrega, que você cultua ao Senhor, que Deus vai te abençoar, que Deus vai te livrar dessa praga, que Deus vai te livrar dessa pandemia, que Deus vai livrar a tua casa, a tua família. Não vai faltar o pão na tua casa, não vai faltar o azeite na tua panela, não vai faltar a farinha no teu celeiro, porque o Senhor foi quem prometeu e Ele é fiel para cumprir. E eu quero encerrar fazendo uma oração. Meu irmão, você que está me assistindo, sua televisão, no seu celular, aonde você estiver, eu queria que você nunca, jamais esquecesse que o nosso Deus é um Deus que cumpre promessas. Eu quero ler mais um texto para que você guarde no seu coração. Que você jamais murmure e muito menos empreste os seus ouvidos nesses dias para ouvir murmuração, reclamação de quem quer que seja. Há uma promessa aqui tremenda no livro de Provérbios, no capítulo 1, no versículo 33. E eu vou ler o versículo 32 e o 33. Provérbios capítulo 1, versículo 32 e 33 diz assim: porque o desvio dos simples os matará, e a prosperidade dos loucos os destruirá. E essa palavra aqui do versículo 33 é para você. Receba. Mas o que me der ouvidos habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. Aquele que me der ouvidos, não é ouvidos aqueles que não conhecem o Senhor, não é ouvidos aqueles que falam de dias maus, não é dar ouvidos aqueles que não têm aliança ou compromisso com Deus e nem sequer imaginam das promessas que Deus tem feito a cada um de nós. Não, é aquele que der ouvido à sua palavra, à sua promessa, é aquele que der ouvido ao profeta do Senhor. E Deus tem me colocado aqui nesse momento como profeta sobre a sua vida. Olha o que diz 2 Crônicas, capítulo 20, versículo 20. Crê no Senhor e estarás seguro, crê nos seus profetas e prosperareis. Essa palavra é para você. Aquele que me der ouvido habitará seguro, tranquilo e sem temor do mal. E com essa palavra eu peço que você feche os seus olhos. Pai, mais uma vez, Senhor, te damos graça pela sua santa e maravilhosa palavra. Pai, como diz no Salmo 124, se não fora o Senhor, ora diga Israel, se não fora o Senhor que estivesse ao nosso lado, há muito nós teríamos sido tragados vivos. Mas te damos graça, Pai, pelo Salmo 126, que diz: quando o Senhor restaurou a sorte de Sião, quando o Senhor restaurou a nossa sorte, quando o Senhor fizer passar esse mal, nós ficaremos como quem sonha, a nossa boca se encherá de riso e os nossos lábios de alegria, e todos dirão de nós: grandes coisas tem feito o Senhor por este povo, e com efeito grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Pai, nós te damos graça, porque o Senhor é um Deus maravilhoso, fiel, justo. O Senhor é aquele que promete, e o Senhor cumpre as suas promessas, e nós queremos lhe agradecer desde agora, Pai, porque sabemos
que a sua mão está estendida sobre nós e não há nada, absolutamente nada, nem ninguém que vai impedir o cumprimento das tuas promessas nas nossas vidas. Então, muito obrigado, Pai, que entre, Senhor, até o céu, até diante do teu trono, nas tuas narinas, meu Deus, a oração que se faz aqui neste lugar, que suba, Pai, a oração de todo o teu povo espalhado, Senhor, nessa terra, como um aroma suave, e que seja convertido em bênção, e que o Senhor derrame sobre nós, e quem recebe, diga amém. Glória a Deus, aleluia.